Lewis Hamilton terminou seu primeiro teste de pré-temporada com a Ferrari como o segundo piloto mais rápido e à frente de seu novo companheiro de equipe, Charles Leclerc. Mas como realmente foi seu desempenho? A grande mudança de Hamilton tem sido a principal história da Fórmula 1 até agora. Em 2025, com uma enorme atenção voltada para suas primeiras aparições e trabalho na pista com a Ferrari. O que realmente importa, no entanto, é o desempenho. E o teste de 3 dias no Bahrein foi a primeira oportunidade real que tivemos para começar a avaliar o quão rápido e confortável Hamilton parece em seu novo carro. E, claro, o quão competitivo esse novo carro será. Essa mudança para a Ferrari tem o objetivo de revitalizar o final da carreira do 7 vezes campeão mundial, depois que sua passagem vitoriosa pela Mercedes chegou a uma conclusão decepcionante. Isso aconteceu em parte porque os carros com efeito solo da equipe nunca foram bons o suficiente para disputar um título, mas também porque Hamilton teve dificuldades em se adaptar a ele. Então, qual é o veredito inicial sobre como Hamilton se sente na Ferrari? Há trabalho a ser feito para ele e para a equipe, como o próprio Hamilton admite, mas ele diz que está realmente gostando do carro. Isso já representa uma mudança em relação ao passado, quando Hamilton admitiu que odiava a era atual de carros e que eles simplesmente não se adequavam ao seu estilo de pilotagem. Sempre que Hamilton parecia um pouco limitado na pista durante os testes, isso ocorria principalmente em uma fase na qual a Ferrari estava seguindo um plano de testes que não incluía ajustes na configuração para melhorar a sensação de Hamilton no carro. Como explicaremos mais adiante, Hamilton ainda está em uma curva de aprendizado acentuada com todas as nuances de pilotar para a Ferrari e entender seu carro. Seu feedback inicial, no entanto, é que essa é a sensação mais positiva que ele teve em muito tempo. Ele diz que sente o carro sob seu controle e respondendo aos seus comandos, o que é um grande contraste em relação à forma como ele descrevia os piores momentos de seus últimos dias na Mercedes. O fim da era de Hamilton na Mercedes não foi decepcionante apenas porque ele pilotava carros fracos. Ele foi mais lento do que seu companheiro de equipe, George Russell, pelo menos em classificações. O estilo natural de Hamilton de atacar as entradas de curvas com os freios não se encaixava bem com uma combinação de carros e pneus que estavam sempre no limite. Havia duas linhas de pensamento sobre isso. A primeira era de que se tratava de uma característica dos carros com efeito solo, que tendem a sofrer com substerço na entrada de curva e instabilidade, porque o efeito solo é reduzido à medida que o carro desacelera, fazendo com que a aderência se desloque da traseira para a dianteira. Além disso, os pneus modernos da Pirelli não respondem bem a qualquer tipo de derrapagem. Se o eixo dianteiro desliza devido a um pouco de substerço inicial, então o eixo traseiro também desliza devido a alguma instabilidade no meio da curva. Isso gera um duplo problema, além de aumentar a temperatura dos pneus e reduzir ainda mais a aderência. Alguns elementos dessa questão são obviamente intrínsecos às regras atuais. Hamilton admite que seu estilo natural entra em conflito com o que os carros exigem e que ele não conseguiu se adaptar tão bem quanto o outro. Portanto, isso é uma limitação de sua parte. A outra teoria, no entanto, é que os carros da Mercedes pilotados por Hamilton apenas amplificavam essas características porque eram muito imprevisíveis. Até mesmo Russell sofreu com os extremos das oscilações de equilíbrio que poderiam ocorrer. Sempre existiu a possibilidade de que uma mudança para a Ferrari atenuasse o pior do que Hamilton enfrentava, pois, geneticamente, os carros da Ferrari pareciam um pouco mais tolerantes a um estilo de frear tarde e virar com agressividade em comparação com os da Mercedes. Há um limite para o quanto podemos julgar isso apenas pelos testes. Hamilton estava se adaptando a um novo carro, então ainda não estava no ponto em que sabia exatamente onde buscar os últimos centésimos de segundo. E, como sempre, essa busca pelo desempenho final é onde um carro que parece bom ou um piloto que parece estar no controle pode acabar enfrentando dificuldades. Mas, com essas ressalvas em mente,
Hamilton parecia muito à vontade na Ferrari e não teve dificuldades na transição entre frear e virar, algo que às vezes foi um problema para os dois pilotos da Mercedes. As condições da pista eram diferentes entre as voltas rápidas de Hamilton e Leclerc, o que impacta tanto a referência de Hamilton para refinar ainda mais sua pilotagem na Ferrari, quanto nossa capacidade de compará-los de maneira precisa. Mas, por exemplo, suas voltas mais rápidas no segundo dia foram muito semelhantes e não há indícios óbvios de que Hamilton estava exagerando na entrada de curva e depois perdendo tempo na saída. Ele se comparou bem a Leclerc nesse aspecto, e há um ponto específico de estilo de pilotagem que atualmente é o principal fator de diferenciação. Como sempre, Leclerc faz um uso mais frequente da sobreposição entre acelerador e freio ao longo da volta. Isso pode ser uma grande vantagem, especialmente na classificação, e sempre foi utilizado com grande eficácia por Leclerc, especialmente no Bahrein, onde algumas curvas realmente favorecem sua maneira única de desacelerar e girar o carro enquanto mantém uma velocidade mínima incomum em curvas de média velocidade. Nas curvas de média velocidade, onde a dianteira do carro pode ficar sobrecarregada, Leclerc de alguma forma consegue girar o carro enquanto ainda aplica um pouco mais de aceleração, permitindo que ele atinja a potência máxima na saída da curva mais cedo. Na curva de baixa velocidade de número 10, no entanto, há um indício de alguma sobreposição entre acelerador e freio por parte de Hamilton, o que o faz ganhar tempo em relação a Leclerc. O uso excessivo do acelerador também era evidente nos dias de Mercedes. Então, é possível que Hamilton tenha uma característica semelhante à de Leclerc, ainda que menos acentuada, o que pode ser útil se a Ferrari conseguir lidar com isso. Um ponto negativo óbvio no teste de Hamilton com a Ferrari foi a quilometragem. Hamilton estava entre os pilotos que mais tinham a aprender no Bahrein, e ainda assim, terminou com uma das menores contagens de voltas de todos. Apenas a dupla da Red Bull, composta por Max Verstappen e Liam Lawson, e um adoentado Lance Stroll, completaram menos voltas. Isso foi causado por alguns fatores. No segundo dia, quando Hamilton participou da sessão da manhã, a visão incomum de uma pista ligeiramente úmida e uma garoa muito leve fez com que as condições fossem ruins por um tempo, e muitas equipes, simplesmente, permaneceram nos boxes por períodos prolongados. E, no terceiro dia, a primeira simulação de corrida de Hamilton nunca aconteceu. O início de sua sequência de voltas longas foi abortado, e embora ele tenha retornado à pista, sua sessão também foi encerrada prematuramente devido a uma anomalia que a Ferrari detectou na telemetria. Isso, obviamente, limitou o que Hamilton pôde trabalhar. Ele havia seguido diligentemente o programa da equipe nos primeiros 2 dias. Então, o último dia deveria ter sido uma oportunidade para ele começar a forçar mais o carro, testar diferentes configurações e, finalmente, realizar algumas voltas longas reais para entender como o carro se comporta em um instinte de corrida. Nesse sentido, o teste não foi tão bem sucedido quanto poderia ter sido, e significa que Hamilton chega à Austrália ligeiramente despreparado, o que é uma pena, ainda que fosse algo esperado. No entanto, Hamilton estava claramente muito satisfeito com o que chamou de base sólida para sua temporada. Ele está encantado com seu primeiro mês na Ferrari, dizendo que não poderia ter sido melhor. Ele até mencionou seu acidente com a Ferrari de 2023 em um teste privado em Barcelona, como algo que precisava acontecer, pois fez parte de seu processo de familiarização com a forma como um carro da Ferrari se comporta ao ser pilotado no limite. Ele acredita que o processo de integração tem sido perfeito.